Ora, agora é que eu acho que nós já estamos em direto no Facebook para o primeiro. Exatamente, cá estamos nós para o primeiro, esta conversa de 2021. Começamos de uma forma fantástica com uma convidada que já devia ter vindo cá há algum tempo, mas depois o tempo tem enfim, estas formas de nos prender e de não nos deixar fazer tudo como queremos e quando queremos, e só agora é que temos, mas mais vale tarde do que nunca. É de facto um gosto e estou muito grata, querida Graça Joaquim, por estares connosco esta conversa. Antes de te dar a palavra, vou só recordar quem nos está a ver e não te conhece, que eu acho assim um bocado impossível, desde que divulguei esta conversa, já tive, como já aconteceu com outros colegas nossos, naturalmente, mas já tive vários feedbacks de alunos e ex-alunos da EST que dizem que ficam muito contentes por te rever, que foram teus alunos e que gostaram muito de ter aulas contigo. Portanto, dizia eu ainda antes de dar a palavra, que é para isso que cá estamos, não é para me ouvirem em mim, a professora Graça Joaquim é docente da EST há muito, muito tempo. Já desempenhou diversas funções na nossa escola, é professora adjunta na área de Ciências Sociais, responsável por a Unidade Curricular de Sociologia em todos os cursos de licenciatura, Sociologia e Ética. Por favor, corrige-me, Graça, se eu estiver a dizer algum disparate. Esteve também relacionada com diversos cursos de mestrado, neste momento está mais próxima do mestrado em Turismo e Comunicação, e hoje vamos ter aqui uma conversa fantástica, e o nosso ponto de partida é: que turista pós-Covid? Graça, o que é que tu, a socióloga, nos tem a dizer sobre isto? Que turista? Olá, Cândida, obrigadíssima pelo convite. Boa tarde a todos aqueles que nos estão a ver. A Cândida lançou-me este desafio, já me tinha lançado no verão, que eu escrevi um artigo para a newsletter da escola a propósito exatamente das questões do risco, da percepção de risco e da questão dos impactos da pandemia no turismo e no turista. Não é por acaso que o título desta conversa, porque é uma conversa, portanto eu espero que muita gente participe, que a Cândida me interrompa, isto não é uma palestra, não é uma conferência, é uma reflexão, e não é por acaso que o tema da conversa de hoje está interrogado, não é? Porque que turista pós-Covid é uma muito boa questão, não é? Portanto, e é uma muito boa questão que tem a ver com múltiplas dimensões. Portanto, uma primeira, porque efetivamente nós podemos fazer uma análise prospectiva com alguma segurança, portanto, relativamente àquilo que aconteceu nos últimos 10 anos, que são provavelmente os 10 anos das maiores transformações no contexto do turismo e dos turismos e dos turistas à escala mundial, e já lá vamos falar um pouco sobre isso, mas também porque estamos a viver, assim, portanto, uma situação, uma crise global, com contornos ainda mais discerníveis do que aqueles que foram em março e abril, não é? Portanto, mas com desenvolvimentos e com outro tipo de contornos e que também recolocam outras questões que estão na agenda mundial, como as alterações climáticas, as desigualdades, a questão das mobilidades, as questões políticas e geoestratégicas entre os países, tudo isso, portanto, e que nos fazem pensar como é que o turismo, os turismos, eu prefiro a palavra turismos, porque eu acho que hoje não se pode verdadeiramente falar só de turismo, podemos falar de turismos, e os turistas, assim, tanto como é que as coisas se vão desenvolver neste contexto. Uma primeira coisa, e eu que não sou uma pessoa de certezas, sou uma pessoa de dúvidas, dúvidas estruturais, mas há uma certeza que eu tenho, que é o turismo vai recuperar e vai recuperar totalmente. Disso eu não tenho dúvida. É assim, porque o turismo é um espelho, é um reflexo assim, do mundo onde nós vivemos, não é? E porque o turismo já não é um corte com a vida cotidiana, já não é só um escape, mas o turismo está inscrito nas nossas práticas cotidianas. As Oh, pessoas Graça, hoje... desculpa interromper-te. Eu estava a ouvir-te e ocorreu-me um ponto sobre o qual nós conversámos um bocadinho na nossa pré-conversa. Quando por um lado, a questão de teres falado em turismos no plural, portanto, diversas práticas, todas elas consubstanciando esta prática maior que nós convencionamos chamar o turismo, e por outro lado,
aquela definição, e eu não sou uma pessoa muito dada a definições, mas aquela definição que muitas vezes os nossos alunos vão repetindo, a definição de turismo da OMT, que diz que o turismo tem a ver com estarmos pelo menos 24 horas fora do nosso lugar normal de residência, não sei o que mais. Isso agora que sentido é que faz? Mesmo antes da pandemia, que sentido é que isso fazia? E agora, se calhar, Quer ainda é dizer, mais questionável. eu acho que a definição da Organização Mundial do Turismo é uma definição baseada na mobilidade, não é? Portanto, é Uhum. uma definição que é operacional, é estatística. Portanto, tem a ver com a capacidade de fazer análises comparativas, não é? Portanto, a grande questão é que o turismo, quando falamos em turismo hoje, quando olhamos para os fluxos turísticos mundiais, sejam eles internos ou internacionais, portanto, nós estamos sempre a pensar num único critério comum que é a mobilidade, porque efetivamente é assim, o que nós temos hoje são múltiplas e diferentes formas de turismo, múltiplos e diferentes tipos de turismo, temos uma pluralidade imensa e temos o facto de o turismo integrar hoje as nossas práticas cotidianas, estar diretamente relacionado com as questões dos movimentos migratórios, não é? Por exemplo, assim, Londres admite que pelo menos 30% dos fluxos turísticos internacionais são pessoas que vão visitar familiares ou amigos, não é? Portanto, tem a ver com questões que já nem sequer são consideradas turismo de negócios ou de trabalho, mas muito inscritas nas lógicas do trabalho, as conferências, tudo isso, que são movimentos que estamos a falar de dezenas de milhões de pessoas. Tem a ver com as questões do turismo de saúde e bem-estar, que foi um dos segmentos que mais cresceu nas últimas 2 décadas, não é? Portanto, não só das questões do turismo médico, como das questões do bem-estar, da recuperação, o crescimento exponencial da questão dos spas, das talassoterapias, das questões do detox, assim, portanto, nos últimos anos há um movimento fortíssimo, assim, nos Estados Unidos, no Reino Unido e no resto da Europa, relativamente ao Free Digital Tourism, portanto, o detox tourism, não é? Portanto, o turismo tem a questão que tu colocas é uma questão extremamente pertinente, que é, aliás, há um texto de 1991 do Daniel Botsen, um autor belga, que escreveu um texto que eu costumava dar há 500 anos aos meus alunos, que era, ele dizia que se um marciano viesse à Terra, não é? E que não soubesse o que era o turismo, assim que ele não perceberia porque é que nós, numa palavra, colocamos uma pessoa que vai ao Louvre e uma pessoa que vai à praia, não é? Portanto, o turismo tem por isso é que se fala hoje cada vez mais na questão da pluralidade, dos turismos, etc. Não é? Portanto, efetivamente o critério da Organização Mundial do Turismo é um critério que só mede a mobilidade, não é? Uhum. Portanto, é turista todo aquele que se move, não é? Portanto, a grande questão é que por trás dessa mobilidade nós temos uma multiplicidade absolutamente extraordinária de motivações, não é? Portanto, muitas delas têm a ver com questões de lazer, mas têm cada vez mais a ver com questões de criatividade, de arte, de cultura, de autodescoberta, por exemplo, assim. Portanto, há muitos estudos nos últimos anos que mostram que cada vez mais pessoas viajam como um processo de autorreflexão. Temos e depois um fenómeno que também em crescimento absolutamente exponencial, assim, aliás, que começa muito na Nova Zelândia com o Senhor dos Anéis, o turismo cinematográfico, portanto, o papel que a cultura popular de massas tem hoje na criação de novos produtos turísticos, novas ofertas turísticas, e depois temos a questão da economia partilhada, não é? Uhum. Portanto, os grandes gigantes tecnológicos, o papel do Airbnb, portanto, o que aconteceu, por exemplo, com o Couchsurfing, assim, que é uma das coisas pouco faladas, não é? Que aliás é a primeira plataforma a aparecer, que é em 2003, o Airbnb aparece em 2012, portanto, nós temos de facto um movimento à escala global absolutamente extraordinário. E o facto é que as pessoas viajam por motivos diferentes, não é? Portanto, esta questão do cosmopolitismo global, da cidadania global, do direito à mobilidade, atenção, assim, portanto, que hoje acontece, portanto, assim, o papel que o Erasmus tem no contexto da União Europeia, não é por acaso que na grande crise financeira, portanto, a primeira coisa que a União Europeia fez depois da crise foi reforçar exponencialmente o pacote financeiro do Erasmus para criar um sentido de cidadania europeia.
Aliás, se vês, por exemplo, o caso do Reino Unido, o caso do Brexit, Uhum, uhum. 75% dos jovens votaram contra o Brexit e estão muito revoltados com a questão da mobilidade, de tal forma que o governo britânico já criou um programa muito similar ao Erasmus, assim, mas exatamente para responder a isso. Portanto, nós estamos a falar, é muito difícil hoje trabalhar em turismo porque com esse tipo de definição, porque nós, esse tipo de definição é uma definição de mobilidade, não é? Portanto, por isso é que eu falo sempre em turismos, não é? Portanto, e não em turismo, porque e depois nós também viajamos de formas cada vez mais diferentes. Por exemplo, o impacto que a tecnologia tem hoje no turismo é absolutamente extraordinária. As pessoas já não andam mapa na rua a perguntar aos locais onde é que devem comer, onde é que vão, já não se perdem, não é? Portanto, as pessoas viajam e fazem durante uma boa parte do tempo em contexto de viagem aquilo que fazem no seu cotidiano, que é ir às redes sociais, falar com os amigos, ouvir a sua música. Portanto, há de facto uma internalização do turismo na nossa vida cotidiana, não é? Nas nossas relações pessoais, assim, todos nós temos amigos ou familiares que vivem fora, não é? Todos nós temos gostos do ponto de vista artístico, seja musical, seja outro, assim, que nos faz viajar para ir ver a nossa banda favorita, não é? Portanto, ou para ir a um festival ou um espetáculo, e depois outras formas de turismo que também têm aumentado muito na última década, década e meia, que é o caso do dark tourism, não é? Portanto, é o caso do turismo voluntário, não é? Portanto, muito ligado às questões de, não só às questões da empatia, da compaixão pelo outro, mas também às questões de que o turismo voluntário internacional hoje representa um papel extremamente importante na questão do currículo e na questão do trabalho. Não é? Portanto, Uhum, as uhum. empresas tendem a privilegiar pessoas que têm experiências internacionais, porque assumem que quem tem uma experiência de voluntariado internacional ou experiências de viagem tem maior flexibilidade, maior capacidade de linguística, portanto, maior polivalência, etc. Isso não é necessariamente assim, porque nós não somos todos atravessados pelas experiências da mesma forma, mas isso é outra Sim, questão. mas tendencialmente será. E como é que isso vai ser agora no pós-Covid? Uh, nós neste momento temos dois problemas, portanto, a primeira questão, não tenho dúvida nenhuma, como o turismo faz parte da nossa vida, deixou de ser uma atividade externa ao nosso cotidiano, assim, portanto, aqueles que não são turistas querem ser turistas, não é? Uhum, Portanto, mas há aqui problemas complexos, que é, por exemplo, a Dinamarca e a Suécia anunciaram que vão ter um passaporte Covid, não é, por uhum. exemplo. Portanto, já se discute haver na União Europeia um passaporte Covid para que as pessoas se possam deslocar livremente dentro das fronteiras da União Europeia, por causa das próprias regras da União Europeia. Portanto, o que está previsto é que os países não vão ter todos a habilidade ao mesmo tempo, não é? Portanto, é previsível que haja situações, portanto, que haja situações diferentes de continente para continente, não é? Por exemplo, o caso da África é um caso absolutamente dramático, não é? Portanto, prevê-se que só haja imunização em África em 2024, isso é trágico e é uma Claro. questão, como disse a própria Organização Mundial de Saúde, é uma questão do ponto de vista moral muito complexa, mas o facto é que com esta crise global e com esta pandemia, portanto, é previsível que as questões da imunidade de grupo, portanto, portanto, venham a constituir um requisito para a viagem, não é? Pronto. Isso faz com que a competição entre os países vá ser mais feroz, não é? Portanto, e vai fazer com que, portanto, haja zonas do globo que recuperam mais rapidamente e outras menos rapidamente, não é? Por outro lado, também há aqui questões que estão a ser discutidas internacionalmente, o caso do turismo de cruzeiros, por exemplo, é assim que tem sido um Uhum. tipo de turismo muito combatido nos últimos anos, não é? Sobretudo por causa de alterações climáticas e porque os cruzeiros, que são autênticas cidades flutuantes, utilizam um combustível que é o fuel óleo, que é um sucedâneo da gasolina altamente tóxico, é assim, altamente poluente, com uma grande contribuição para os gases com efeito de estufa, não é? Portanto, há questões aqui que têm a ver com alguns tipos de turismo. Há questões que estão um pouco em banho-maria, mas que, por exemplo, se nós virmos a literatura em 2019 e se virmos as medidas que muitas cidades tomaram, que têm a ver com o chamado overtourism, não é?
do caso de Berlim, Barcelona, São Francisco, etc. Portanto, o papel das grandes plataformas, o problema do esvaziamento dos centros das cidades, não é? Portanto, aliás, é muito curioso ver que, por exemplo, o Presidente da Câmara do Porto, a semana passada, reconheceu que a aposta no alojamento local no centro do Porto foi um erro. Ele disse que era um erro que não ia repetir, por exemplo, não é? Portanto, a questão depois da relação que isso tem com a perda da autenticidade das cidades, etc. E depois é verdade que há aqui uma questão complexa que é uma questão que não é de agora. É uma questão que eu lembro-me que escrevi sobre isso no princípio dos anos 90, muitos outros escreveram, que é o facto da indústria do turismo ser uma indústria ser um setor marcado por salários muito baixos, por precariedade, ser um setor que é um contribuinte líquido para a questão da pobreza relativa, que é um grande problema neste momento na União Europeia. Portanto, os bancos centrais estão todos preocupados com essa questão, que é o facto de haver cada vez mais pessoas que trabalham o tempo inteiro, é assim, que não têm meios de subsistência condignos, não é? Aliás, quando se fala na questão das desigualdades sociais hoje, não se está a falar da pobreza extrema, está-se a falar do aumento brutal, assim, nos países ricos, assim, da pobreza relativa. E o facto é que o turismo é um dos setores que tem contribuído, portanto, para esse efeito, assim, no caso português isso é gritante, não é? Portanto, temos aqui muitos desafios, não é? Portanto, eu acho que do ponto de vista individual, portanto, as pessoas vão querer continuar a viajar, como é óbvio, não é? Porque vão querer continuar. Eu assim que acabar a pandemia, vou viajar, não é isso? Então, assim, eu tinha uma viagem prevista para fazer antes da pandemia, não fui, portanto, vou viajar. Todas as pessoas que eu conheço, que tinham viagens previstas que não puderam fazer, e nós lemos os textos internacionais, os estudos apontam para isso. Portanto, eu acho que as pessoas, porque a viagem é qualquer coisa de extraordinário, atenção. Assim, eu tinha um amigo cirurgião, há muitos anos, no princípio dos anos 90, cirurgião no Santa Maria, que ele trabalhava 70, 80, 90 horas por semana para depois ter muitas férias acumuladas. E fazia períodos de 3 meses de férias. E uma vez perguntei-lhe, mas porquê? Assim, matar-se a trabalhar assim? E ele disse, não, porque viajar é a única forma de viver mais, não é? Portanto, eu quando faço uma viagem de 3 meses, eu vivo outra vida, não é? De facto, diz. Não, desculpa, mas as nossas expectativas enquanto turistas vão ser diferentes, não é? Quando voltarmos. Quando formos fazer turismo ou quando voltarmos? Depois da pandemia. Depois da pandemia, voltando ao teu título, ao título que tu sugeriste, que turista pós-Covid, sim, que expectativas serão essas? Nos diferentes turismos, não é? Eu acho que há aqui duas questões. A primeira questão é saber se vai haver ou não um empobrecimento real, assim, portanto, das pessoas, não é? Isso já se sabe, não é? Portanto, que há um impacto económico brutal, tudo isso assim. Se houver um empobrecimento muito elevado das pessoas, o turismo é a primeira atividade a ressentir-se, não é? Portanto, isso é evidente, não é? Claro. Essa é a primeira questão. Uma segunda questão tem a ver com, quer dizer, nós nunca passamos incólumes sobre situações graves, nunca. Portanto, o mundo não vai ser igual, assim, depois da pandemia ou que era antes da pandemia. Assim, portanto, o que nós não sabemos, essa história do business as usual, que vai ficar tudo na mesma. Aliás, há um grande debate entre os especialistas de turismo, que é um grupo que se chama Trinet, que está publicado no Journal of Sustainable Tourism, onde estão grandes sumidades como o Michael Hall, o Butler, a Des Biels, etc., que discute exatamente essa questão. Porque nós, neste momento, temos dois outros grandes problemas, que é a questão das alterações climáticas, não é? Portanto, assim, que é uma questão urgente, e que a pandemia veio mostrar, e a pandemia com toda esta disrupção, este empobrecimento, e vamos ver os efeitos que isto terá nos próximos anos ainda. Portanto, isto também deu, de alguma forma, voltou a colocar, e também a questão de Biden ter sido eleito nos Estados Unidos, não é? A questão das alterações climáticas, que é qual será a magnitude, portanto, dos problemas que aí vêm, não é?
Portanto, tu não te esqueças que mesmo o ano passado, 2020, já saíram esses dados, com todo o confinamento que foi feito à escala global, portanto, a Terra aqueceu, o planeta aqueceu 0,3 graus, não é? Portanto, não é? Portanto, há de facto problemas muito complexos. A Europa tem liderado muito este processo, assim, tem liderado de uma forma, aliás, a Europa hoje tem, do ponto de vista da descarbonização, das metas ambientais, das alterações climáticas, da digitalização, etc., aquilo que é provavelmente a agenda mais revolucionária, assim, depois do plano Marshall, que é uma coisa que se fala muito pouco, assim, se nós formos ver o que é que a Europa, este plano da Europa, assim, portanto, é um plano que está a liderar nessas áreas, ligado às alterações climáticas, que é um problema real, assim, tem a ver com, nós vimos o que aconteceu em Madrid com os nevões, etc. Portanto, se as pessoas pensam em alterações climáticas, aquecimento global, pensam que vamos todos fritar. O problema é que ou fritamos ou congelamos, não é? Portanto, assim, e não é só fritar ou congelar, portanto, é o problema é o impacto absolutamente brutal na agricultura, portanto, é o problema da escassez, da fome, das zonas costeiras, portanto, e estes são os cenários menos graves, não é? E depois é a questão do trabalho, é a questão de nós temos uma sociedade baseada no trabalho, não é? Portanto, e nós estamos à beira daquela que será provavelmente a quarta revolução, não é? Portanto, com a questão da inteligência artificial, portanto, com a questão de termos como é que o mundo se vai preparar para ter taxas de desemprego ou ter uma massa de pessoas que não têm acesso ao mercado de trabalho, não é? Num mundo que está sustentado na base do trabalho. Portanto, estas duas questões são questões hoje centrais, não é? Portanto, ligado com isso, assim, portanto, a questão do turismo está sempre ligada à questão da mobilidade. Portanto, e quando eu falo em turismos, as pessoas hoje, nós ainda temos muito aquela ideia de quando falamos de turismo estamos a falar das grandes corporações, dos grandes resorts, assim, portanto, isso é uma parte importante do setor, mas já não é a maioria. Não é única, sim. Não é só a única, a questão não é essa, é que não é a maioria. E temos outra coisa muito interessante que é as mesmas pessoas que vão para o resort, assim, portanto, seja na República Dominicana ou no Brasil, ou em Pipa, ou onde quer que seja, não é? Ou em Cancún, essas mesmas pessoas fazem viagens também completamente diferentes. Portanto, essa ideia de que nós podemos separar os turistas hoje, assim, portanto, se nós olharmos para os anos 80 e 90, nós podíamos separar os turistas por tipos de turismo. Portanto, isso hoje, essa percentagem de pessoas que hoje se podem separar por tipos de turismo, portanto, é minoritária. Quando eu escrevi aquele artigo, eu disse que o turista hoje é um experimentador, e é um experimentador que é pouco fiel, não é? Portanto, o turista hoje experimenta cada vez mais coisas, não é? Portanto, não sei. Olha, se não te importas, gostava de pegar nessa tua última afirmação de que o turista hoje experimenta cada vez mais coisas, não é? Mais práticas, mais experiências, experimentar experiências, isto não ficou muito bem, mas enfim. Agora, nestes tempos de confinamento, portanto já quase 11 meses, 12 meses que estamos nesta vida diferente, sim. Nós sabemos que, por exemplo, os museus foram das primeiras entidades a tentar combater este isolamento, a proporcionarem-nos visitas virtuais, algumas delas de facto com uma qualidade fantástica, outras muito mais amadoras, mas enfim, o objetivo era continuar a manter alguma coisa viva, a manter algum ânimo que poderia estar mais escasso. E alguns de nós terão criado, se calhar, outras rotinas, e agora falo de lazer, terão criado algumas rotinas diferentes de lazer, não é? O turismo virtual. O turismo virtual é agora que vai criar um suporte mais estável, que se vai tornar mais sustentável. Ou foi uma fase e nós todos achávamos que era fantástico ir ao Louvre na nossa sala e fazemos uma atividade não sei de quê, enfim, é para ficar? Eu acho que é para ficar, mas isto não é Sim, turismo. isto não é turismo, Mas é para isto é um ficar. substituto, ou não? Não, Não? eu acho que
Por exemplo, eu lembro-me quando estive, há muitos anos, assim, portanto, nos Estados Unidos, em 97, se a memória não me falha, que fiquei absolutamente impressionada que eles já usavam realidade virtual, simulação, etc. O turismo é um consumidor ávido de tecnologia e Uhum, inovador, não é? Portanto, a realidade virtual, por exemplo, é assim, em grandes parques temáticos, é assim, portanto, na parte do alojamento, tudo isso, é, assim, é um instrumento fundamental, complementar, não é? Agora, aquilo que estás a descrever é outra coisa, é como é que a tecnologia, a tecnologia, é assim, portanto, salvou-nos nesta pandemia, apesar de uhum, todos os problemas, não é? Portanto, os especialistas estimam que o salto tecnológico que se deu durante estes últimos meses, estes dados já se referem a 2020, uhum, nós daríamos este salto em 10 anos, não é? As pessoas foram obrigadas a dar esse salto. Portanto, a questão da realidade virtual, portanto, isso tem muito a ver com a questão dos jogos também, assim, se nós uhum, pensarmos nos uhum, jogos, há muito aquela ideia de que as crianças que jogam, havia aqueles grandes debates sobre a Playstation, que as criancinhas que horror, passam das horas a jogar, isso faz muito mal. Os estudos mostram consistentemente, assim, tanto que os jogos, portanto, claro que não pode jogar 24 horas por dia, não é? Portanto, mas que os jogos têm um efeito extremamente benéfico, por exemplo, assim, nas questões da memória, nas questões, portanto, de matemáticas, etc., tudo isso. Portanto, a realidade virtual veio para ficar, isso eu não tenho dúvida nenhuma, não é? Mas se eu estiver em casa a ver o Louvre, ou a ver uma exposição, ou tudo isso, eu não estou a fazer turismo, não é? Portanto, isso tem a ver com o papel que a tecnologia desempenha hoje nas nossas vidas, assim, nas atividades de lazer, do trabalho, do entretenimento, nas relações pessoais, tudo isso. Do próprio conceito de turismo virtual, o Cohen já dizia isso em 94, atenção, assim, então um texto dele, de um livro fantástico, que é Change Cultures, em não sei o que, já não me recordo. O turismo virtual, assim, é um instrumento, é uma ferramenta fundamental no contexto do turismo, não é? Que se possa chamar ao turismo, turismo virtual, eu tenho muitas dúvidas, mas isso é um bocadinho como aquela nova moda, não é? Que é um conceito redondo que apareceu nos últimos anos, que é o turismo de experiência. O que é o uhum. turismo de experiência? O turismo de experiência quer dizer, todo o turismo é de experiência. E todo o turismo é cultural. Eh, hum, Isso já é mais discutível. Olha, desculpa me interromper-te só para dizer que temos dois comentários, não são perguntas. A Irene Pimenta, não sei se sabes quem é, diz parabéns, e a Inês Silva diz incrível. Pronto. Obrigada. Então Mas eu temos estava a perguntas? dizer, não, Sim. mas é assim, não, como é que era, qual era a nossa conversa sobre a Não, questão a do. minha questão era por causa de. Isso é uma, desculpa a expressão, uma embirração que eu tenho com o termo turismo cultural. Tu estavas a dizer que todo o turismo, estavas a falar do turismo de experiência, Não, não nos é? últimos anos aparecem-me Sim. imensos alunos assim com a questão do. Eu depois fui pesquisar e fui ler e fui não sei o quê. Portanto, a questão do turismo de experiência. E eu pensei, deixa-me lá ver, Maria da Graça Joaquim, que tu estás a ficar assim, portanto, alguma coisa que tu não sabes, não é? O que é o turismo de experiência? Vamos lá ver assim, portanto, todo o turismo é experiência, não é? A Uhum, experiência é vivida de forma subjetiva e única, não é? Portanto, nós uhum, podemos ir viajar as duas, não é? Fazer uhum, exatamente as mesmas coisas, há estudos fantásticos sobre isso, mas a forma como cada uma de nós vive a sua experiência turística é diferente. Nós vivemos a experiência turística com aquilo que somos, com as nossas uhum, memórias, trajetórias, idiosincrasias, gostos, etc. Portanto, eu no outro dia estava a ler um texto de um autor de referência, que não vou dizer o nome, e lá vi finalmente descrito o que é o turismo de experiência. O turismo de então, experiência é um conceito hum, para substituir o turismo de massas. O turismo de massas era uma coisa horrorosa, não é? Pronto, portanto, ninguém escolhe fazer turismo de massas, como é óbvio. Aliás, as pessoas não dizem agora vou fazer turismo de massas, não é? As pessoas uhum, escolhem ir para um sítio onde há muita gente ao mesmo tempo, e o próprio conceito de turismo de massas tinha a ver com a questão dos operadores internacionais, com o nível de dependência, com os impactos físicos, ambientais, etc. E agora é o turismo de experiência, que é, portanto, o turismo de experiência é quem tem uma relação especial com a comunidade local, com o comércio local, etc, etc, não é? Que também tem muito a ver com outra coisa, que eu acho que é um dos grandes problemas na literatura do turismo, que é a questão de que o turismo tem a ver com aquilo que disseste, turismo cultural. O uhum, turismo é conhecer outras culturas, não é? E as pessoas confundem conhecer outras culturas com conhecer outras pessoas dessas culturas. Portanto, uhum, a relação com as culturas é sempre mediatizada. uhum, Eu, quando uhum, vou a Paris, não vou conhecer os ok, parisienses,
conhecer o Louvre, o Museu de Orange, a gastronomia, etc. Portanto, o contacto com outras culturas é sempre mediatizado pela produção gastronómica, cultural, museológica, cinematográfica dessas culturas, não é? Uhum. Portanto, eu percebo essa história de que todo o turismo é cultural. Quer dizer, isso é aquela abordagem que tudo funciona com tudo, então não precisamos de conversar sobre nada, não é? Porque é a última Uhum. Uhum. instância, não é? Portanto, tudo está relacionado. O turismo não é todo cultural, assim é. Uhum. Portanto, a partir do momento em que tu segmentas a atividade turística, portanto, há determinados tipos de turismo que têm a ver com lógicas de entretenimento, de prazer, Uhum. que Uhum. têm a ver com adrenalina. Se tu pensares em alguns tipos de turismo de natureza, de alto risco, se pensares em algum tipo de dark tourism, se Uhum. pensares, por exemplo, assim, nas questões de o que tem subido imenso nos últimos anos, assim, portanto, a questão do turismo de fantasmas, de cemitérios, o caso de Chernobyl, que é um caso muito estudado, eu agora vou dar, saiu agora um texto novo, vou dar agora aos meus alunos de GT um turismo sobre Chernobyl, que é um texto que é fantástico. Portanto, E nem vais todo o partilhar turismo, comigo, certo? posso mandar os textos todos, não tem Ok. problema nenhum. Olha, desculpa-me interromper, temos um comentário maior e eu gostava de te ler, Diz, posso? diz, claro, É a também ideia é da essa. Inês Silva, que diz o seguinte: se todo o turismo é cultural, era a questão. Eu acredito que sim, nunca voltamos os mesmos depois de viajar. Algo que ganhamos sempre e, como a professora nos mostrou, a cultura é vasta e está em muitas coisas. Exato, não, não, mas a questão é de que é que estamos a falar quando falamos de cultura, não é? Uhum. Portanto, a questão Uhum. começa aí, não é? Portanto, se o turismo se nós entrarmos na lógica do processo de identização e identidade, não é? É tudo cultura, mas não é só o Uhum. turismo. É basicamente todas as nossas atividades, as que acordamos até que adormecemos, são cultura, Exato. não é? Uhum. Mas isso é uma abordagem da cultura que A é, redutora, dizes tu. não é redutora, é muito Então. abrangente. Uhum. Mas Isso ao não. mesmo tempo. Sim, mas isso não nos permitiria, por exemplo, assim, perceber, portanto, as grandes diferenças no contexto das motivações, dos tipos de turismo, assim, dos perfis, das motivações, etc., não é? Portanto, obviamente, assim, portanto, que todos nós somos seres culturais, não é? Portanto, todos nós, assim, portanto, transportamos a cultura dos nossos antepassados, o que aprendemos, o que não aprendemos, assim, as vivências, o consciente, o inconsciente, tudo isso, não é? Agora, que é completamente diferente, é assim, eu ir uma semana para um resort, portanto, que eu adoro, portanto, fazer praia, sossegadinha, assim, é de ser rei por um dia, como dizia o Jafar Jafari, não é? Uhum. Sim, É uma coisa sim. fantástica. Outra coisa completamente diferente, portanto, é eu ir fazer um tipo de turismo, por exemplo, que fiz por acaso, que é ver a Exposição Mundial de Impressionismo em Paris durante uma semana, que fiquei com bolhas nos pés, tanto que ocorria a museus, etc. Portanto, há uma diferença. Uhum. Uhum. Uma não é melhor que outra, não há aqui uma questão de valor, Não mas há é hierarquia, sim, sim. Sim, há sim, uma sim. diferença. Graça, Portanto, temos aqui um comentário de um colega nosso que me está a fazer imensos ciúmes, mas de qualquer forma eu vou ler à mesma. É o Gilberto Costa, olá Gilberto, exato, que bem-vindo. diz: saudades de cruzar com essa senhora pelos corredores da Este. Eu suponho que ele esteja a falar de ti. Foi um gosto, já há alguns anos, ter sido seu aluno. Como diz, e creio que é geral, nada será igual depois da pandemia, mas que nos voltemos a cruzar. Beijo. Obrigada, Gilberto. Vamos voltar a cruzar, assim, é? Portanto, também acho que Arunta Roy no outro escreveu um artigo, aquela escritora indiana fantástica que tem Uhum. aqueles livros maravilhosos, O Deus das Pequenas Coisas e o Ministério da Sim, Felicidade Suprema, sim. Uhum. que as grandes pandemias na história sempre foram um portal. E os portais ou se atravessam, assim, portanto, ou se reconstroem. Portanto, eu acho que cada um de nós também tem uma oportunidade, assim, porque toda a gente tem poder. Assim, Uhum. portanto, essa ideia de que há pessoas, toda a gente tem poder. Uns têm Essa mais poder mensagem é que outros, não é? fantástica, Graça. Toda a gente tem poder, minha cara amiga. A forma Não como é? tu avalias o aluno, como te relacionas Uhum. com o aluno, os textos que escolhes, a forma como o Gilberto faz aqueles doces maravilhosos, faz aqueles livros fantásticos, não é? Então, toda a gente tem poder, não é? Portanto, é assim, que isto tem sido um ano de uma dificuldade absolutamente extrema, extrema, digo que eu por acaso no dia dei comigo a pensar, eu tenho, para mim é sempre pior acordar, assim, quando eu acordo é que vejo o mundo negro, e depois Uhum. um dia acordei e pensei, eu agora sei o que é estar presa, porque objetivamente eu estou presa, não é? Portanto, está tudo fechado à minha volta, não é? Eu moro no centro de Lisboa, eu saio de casa, não há nada aberto, portanto, assim, eu saio de casa, apetece-me logo voltar,
portanto, assim, mas esta experiência extrema e é global, eu acho que o facto da experiência ser global, Uhum. esta experiência negativa ser global, também pode criar coisas muito positivas, que é, foram todos os países, foi o mundo inteiro a passar pelo mesmo, e também pode ser uma oportunidade para construirmos coisas novas. E nesse Lá- contexto, Sim. eu acho que o turismo tem um papel absolutamente extraordinário a desempenhar, não tenho dúvida nenhuma. Então, acho tão interessante. Conta, desenvolve mais um bocadinho. Então não tem, é assim, pensa tu. Portanto, tu quando estás perante situações, para já, é assim, se nós olharmos para os números, antes da pandemia, é assim, o crescimento do turismo na última década, década e meia, é absolutamente extraordinário. E depois segmentares, não é? Se vês o que é que as pessoas estão a fazer, assim, portanto, quando se deslocam, as pessoas estão a enriquecer-se cada vez mais, não é? Portanto, há um papel extremamente importante a ser ligado à questão das artes, não é? Portanto, à Uhum. questão do cinema, à questão da cultura em geral, não é? Aquilo que discutíamos há pouco, à questão dos amigos, assim, à questão das famílias, a ideia de que nós estamos cada vez mais desconectados e mais sozinhos num mundo claramente tecnológico. Os estudos mostram exatamente o contrário, mostram que quanto mais as pessoas interagem do ponto de vista tecnológico, assim, mais necessidade têm de copresença. Portanto, as pessoas hoje têm mais redes sociais, contactam mais por múltiplas formas, plataformas tecnológicas, mas depois encontram-se muito mais. Eu acho que esta fase difícil que todos estamos a passar, portanto, vai ter um período em que as pessoas vão apreciar cada vez mais estarem juntas, fazer outras coisas, assim, portanto, e dar valor àquilo que não puderam fazer, não é? Por Uhum. exemplo, uma Uhum. coisa que a mim me tem feito muita impressão nesta pandemia é, eu não tive comigo a pensar também que não fosse a música, não é? Portanto, o cinema, as artes, tudo isso, Sim. assim, eu estaria, para não sei como é que estaria a minha cabeça, não é? Depois penso que são sobretudo os artistas que têm passado mal durante esta pandemia. Isso é uma coisa que faz muita impressão, até porque tenho muitos amigos Sim. artistas, meu filho é artista, é ator, tudo isso. Uh, mas esse lado extraordinário do que é a produção cultural, a imaginação, a criatividade, é? Essa empatia, eu acho que isso é um legado que nós podemos aprofundar e podemos melhorar. E o turismo está cada vez mais nesse trilho, não é? Portanto, mais articulado com as questões da arte, da cultura, das indústrias culturais e criativas, do conhecimento. Isso eu acho que é extremamente positivo. Temos outro comentário da Madalena Judice. Lembras-te, foi nossa aluna há muito tempo. Eu A lembro desse Madalena, nome. e tem agora uma inconfidência, tem dois gêmeos maravilhosos, lindos. Ah, sério? Então, Que idade tem os gêmeos? os gêmeos têm 1 ano e pouco, creio eu. Ai, parabéns, Madalena. E a Madalena escreveu o seguinte: ouvir a professora Graça Joaquim a falar é tão interessante e inspirador. Sinto vontade de ir pesquisar e ler para saber e entender mais. Que saudades das suas aulas, grande beijinho. Mas a Madalena Obrigada. qualquer dia vai estar ainda mais próxima de nós, eu agora não posso dizer. Ai, que Têm 18 meses, os gêmeos, tem diz a 18 Madalena. meses. Sim, Estás a ver? Isso são ótimas notícias, não é? pois são, pois Muito são. bem, adorei assim, Olha, adorei a lembras de eu vossa ter dito que o tempo passava assim? Ups, Já passou? sabes há quanto tempo temos aqui? Não. 45 minutos. Bem, é verdade, passou muito rápido, tens razão. Fantástico, Muito bem. fantástico. Olha, eu tenho duas propostas para ti, para terminarmos a nossa conversa. Uma tem a ver com recuperarmos, se calhar, mais um pouco, assim, em jeito de conclusão, não havendo conclusão possível, retomarmos, dizia eu, a tua pergunta, que turista pós-Covid, e a outra não é uma pergunta, é se calhar tentarmos reforçar um pouco esta afirmação que fizeste há pouco e que se calhar é uma afirmação que nós vamos poder retomar nas manhãs mais cinzentas, que eu acho que tu falaste nas tuas manhãs, eu junto a esse sentimento de que há muitas manhãs em que parece que isto é terrível, não é? Mas depois entramos aqui na nossa vida, nas nossas ocupações e a coisa dilui-se, não é? Mas disseste uma frase muito poderosa: todos nós temos poder, não é? E, portanto, a minha sugestão para acabarmos a nossa conversa, se te parecer bem, é
reforçares um pouco esta questão deste poder que todos nós temos de tirar para o lado esta cinza das manhãs, e voltarmos, se calhar, ao teu título, ao título que propuseste, turista pós-Covid. Olha, temos aqui de uma senhora, eu creio que o nome não é estranho, escreveu agora um comentário, suponho que também seja da Este, não sei, e a senhora escreveu o seguinte: durante estes confinamentos sonhamos com o que fazer quando isto passar, nomeadamente viajar. Será que a nossa autorreflexão do confinamento se vai refletir na forma de viajar e olhar aos outros? Será que teremos mais preocupação com questões ambientais ou sociais quando voltarmos a viajar? O nome não me é estranho, mas não estou a ver quem é, sinceramente, chama-se Raquel Moreira. Raquel Moreira. Sim, não sei se é da Não sabes escola. quem é, pois não é? Não Pois, estou a ver. pois. Tenho que ir ver depois o perfil. Minha querida Raquel, é assim, eu acho que sim. Sabes que a última viagem que eu fiz antes do confinamento foi com a Raquel. Nós fomos aos Açores. Sim, Portanto, fomos a São Miguel as duas e foi uma viagem. Eu já tinha ido à terceira, ela já tinha ido ao Pico e a outros sítios, já não me recordo. E foi uma viagem de encontro com a natureza absolutamente extraordinária, não é? Portanto, foi a última viagem, portanto, foi no final de janeiro de 2020, não é? E depois, pois. quando voltamos, um mês depois, estávamos todos confinados. Eu acho que isso é uma coisa que me preocupa muito, porque tenho um filho, não é? Portanto, assim, tenho muitos alunos. Preocupa-me muito, assim, que as questões ambientais, pelo reflexo brutal que tem nas alterações climáticas, as questões do consumo responsável, as questões do desperdício, não é? Por exemplo, eu tornei-me uma pessoa, agora há um site fantástico da Ação Portuguesa do Ambiente, que eu fiquei horrorizada com as coisas que lá vi, não é? Que é o site para ajudar os consumidores. Dizia lá que uma manga, assim, portanto, é o equivalente a 16 vezes de carro a Sevilha, de Lisboa e Sevilha e voltar. Eu raramente como mangas, nunca mais como. Pois. Portanto, há um conjunto de opções, de responsabilidade e de práticas que nós temos que seriamente pensar, não é? Por exemplo, assim, eu quando vou comprar uma t-shirt, até vejo três bonitas, mas eu não preciso de três t-shirts, não é? Portanto, há um conjunto, eu não preciso de viver, eu posso viver tão bem quanto vivo, consumindo menos, assim, portanto, e as questões do ambiente, e as questões, por exemplo, assim, os meus amigos gostam todos imenso comigo, assim, porque eu agora já não janto fora há muito tempo, infelizmente, não é? Mas toda a gente dizia, tu dás sempre projetos, não sei o quê, não sei o quê. E eu costumo dizer, eu dou sempre gorjetas, porque eu fui empregada de mesa no Algarve quando era jovem, quando estava no secundário. E eu sei que as pessoas viviam das gorjetas, não é? Portanto, a preocupação com o outro e a preocupação com o consumo e com o desperdício, assim, eu acho que cada um de nós faz a diferença. E Sem todos dúvida. nós fazemos a diferença. Isso eu não tenho dúvida absolutamente Claro, nenhuma, não é? claro, 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 claro. Agora, do ponto de vista macro, é assim, que o turismo vai recuperar completamente. É assim, não sei se as viagens aéreas vão ter o mesmo peso da forma que têm, suponho que não. Portanto, acho que vai haver um grande impacto na indústria aérea, por exemplo, nos próximos anos. A União Europeia tem em cima da mesa uma discussão muito complicada de interditar viagens aéreas dentro do espaço da União Europeia até 600 quilómetros, e já há uma segunda Uhum. proposta de quilómetros, assim. Sim, Portanto, a grande discussão, por exemplo, eu estive no Japão com um grupo de colegas lá da escola e fiquei impressionada como eles usam a ferrovia, não é? Portanto, assim, é esse tipo de projetos de futuro, de uhum. apostar fortemente na ferrovia, na alta velocidade. Eu não preciso ir ao porto de avião, eu posso Uhum. perfeitamente ir ao porto de comboio. Portanto, isso vai tudo fazer a diferença. Agora, eu vou continuar a viajar, vou voltar ao Japão, são pilhas de horas de avião, e assim aí não há outra alternativa. Acho que não podemos ter discursos fundamentalistas, assim, Sim, sim, sim. é como se nós tivéssemos uma espécie de conta, não é? Até eu para fazer umas coisas não faço outras, não é? Portanto, e há questões de fundo que nós temos que pensar sobre o que é que vai ser a nossa vida no planeta, não é? Como é que nos vamos relacionar uns com os outros, porque a pandemia mostrou-nos coisas terríveis, não é? E eu espero não viver para ver o que é que as alterações climáticas nos mostrarão, e assim se chegarmos a esse ponto. Olha, Graça, temos mais três comentários, Hum. perguntas, comentários. Mais uma vez a Madalena. Será que vamos procurar destinos mais secundários, não tão conhecidos, cidades mais pequenas,
onde haja menos gente e possamos estar supostamente mais seguros. Depois, é um comentário, daqueles comentários que me dá muito gosto de ler aqui, a Ralitza Uzonova, não sei se te recordas, que diz que saudades das aulas da professora Graça Joaquim. Depois, Sara Carvalho, boa tarde. Creio que inicialmente vamos andar todos reticentes e a pensar se ainda é seguro, mas eventualmente virá o boom turístico, que será um grande alívio para o setor. Boa conversa, parabéns. E depois a Mafalda Simões, muito bom, conversa motivadora, obrigada. Mas sabes que essa questão das cidades pequenas, assim, é muito interessante ver que as regiões que subiram no país foi os Açores e a região centro. No norte foi Ponte da Barca, Ponte de Lima, etc. Portanto, assim, acho que sim. Acho que uma coisa boa que a pandemia teve foi que mostrou o interior, os espaços, portanto, teve um impacto brutal nessas zonas. Isso veio para ficar, atenção, não é? Portanto, visitar sítios mais pequenos, etc. Portanto, conhecer outras formas, as aldeias, tudo isso. Eu acho que isso é extremamente positivo. Acho que não há um comentário que vamos ficar reticentes. Eu acho que enquanto não houver imunidade de grupo, vamos ficar reticentes. E por uma razão muito simples. Eu acho que o nível de hipermediatização desta pandemia, Sim. eu nem tenho bem palavras para descrever. Portanto, eu acho que o nível de hipermediatização, de alarmismo social, assim, e de pré-catástrofe, em que as televisões puseram os países, e sobretudo as televisões portuguesas todos os dias, assim, é um aspecto extremamente negativo desta pandemia. Que é, portanto, é preciso dar notícias das coisas boas que estão a acontecer, tudo isso, assim, isso não aconteceu. Eu acho que isso, portanto, fez com que as pessoas, portanto, a situação já é difícil, não é? Portanto, assim, mas este nível de hipermediatização que raia o alarmismo social foi extremamente negativo, não é? Querida Graça, foi um gosto. Muito obrigada por teres Cândida. dispensado este tempo. Foi Eu quero agradecer também a quem esteve presente e a tantos comentários e alguns miminhos que são, como eu disse, pelo menos na minha opinião, tão bons ou melhores do que uma pergunta mais concreta. Eu gostava de terminar mais uma vez a repetir a frase que tu disseste: todos nós temos poder, e é isto que nós devemos manter aqui, sempre muito, muito claro na nossa frente, mesmo nas tais manhãs mais escuras. Certo, Graça? Exatamente. Cândida, obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a quem participou e fez comentários. E pronto, é assim, sejam felizes. Sejam felizes e vamos nos vendo por aqui. Vamos, Por vamos. aqui, e se tudo correr bem, qualquer dia vai ser ao vivo e a cores, certo? Sim, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Assim, Claro que isso, sim. depois tens que repetir esta série de conversas todas ao vivo e a cores, não é? Temos, sim senhora, isso é que vai ser ótimo. Foi um Cândida, gosto. obrigada.